Olá, pessoas, sejam bem-vindos novamente ao canal. Eu acho que tem 2 semanas que eu não faço um vídeo da obra A Grande Síntese. E hoje estou retornando aqui com vocês, trazendo o capítulo 53, Gênese dos movimentos vorticosos. Vamos entender o que o Pietro está falando aqui. Eu vou iniciar esse capítulo lendo o primeiro parágrafo para a gente entrar nos conceitos. Então, o Pietro Baldi começa falando assim: exposta a questão em seus termos gerais, vejamos agora, mais particularmente, que mudanças assume o movimento do ponto de passagem de beta, ou seja, do ponto de vista de energia, a alfa, que é o estado puro do espírito. Vimos em gama, que é a matéria, que ao abrirem-se as órbitas dos elétrons, estes escapolem dela gerando beta, gerando energia, entrando num processo de transformação novamente para novas formas. Vimos em beta a onda extinguir-se, com a progressiva extensão do seu comprimento e diminuição da frequência vibratória. O que ele está dizendo aqui? Quando os elétrons escapam desse processo de atração e repulsão atômica, eles vão formar um movimento que aparentemente parece ser uma reta. Mas, ao final desse processo, começa um processo de curvatura. Ou seja, está sendo formada uma nova espiral. Se os elétrons saíram de um campo de espiral, que é o campo que envolve o elétron e as nuvens elétricas, esse processo, ainda que pareça um processo retilíneo, que é o impulso, ele vai entrar num processo de degradação. Um processo de curvatura. Veja o que ele fala aqui. Na última fase de degradação, a onda, quer dizer, esses elétrons estão em processo de onda, tenderia a tornar-se retilínea. Mas olha o que ele coloca aqui. Se na natureza qualquer reta não fosse uma curva. Como toda trajetória circular é uma espiral que se abre ou se fecha. Vejamos agora como esta onda amortecida penetra no edifício atômico. Tentando explicar aqui o que eu entendi. Aqui o Pietro está falando que não existe reta no universo. Não existe. E eu fui pesquisar isso aqui, eu gosto de fazer pesquisas para compreender as afirmações de sua voz. Realmente não existe reta. Não existe reta. Aqui, o que o Pietro está antecipando aqui? Einstein. Sim, Einstein. A curvatura do espaço-tempo. Aqui a visão do lado espiritual desse processo. Compreenderam a profundidade dessa obra? Ele está antecipando a ideia da curvatura do espaço-tempo. É por isso que não existe reta. Ele está dizendo que o processo de criação, ele nasce de uma espiral. E quando essa espiral entra em estado de fadiga, que é o processo de expansão máxima, ela vai começar um processo de contração, de fechamento. Entenderam o quanto que é profundo isso aqui? Então esse processo vai gerar uma nova forma de
existência. Vou usar uma metáfora aqui, uma nova casinha para a alma habitar na matéria. Lembrando aqui, eu já falei para vocês no vídeo anterior, em outros vídeos, o processo de evolução da consciência, ele não começa no ser humano. Só que existe uma questão. O Pietro fala que o processo que levou ao surgimento do universo é o processo da queda. Porque no mundo original chamado sistema, o Pietro Baldi teorizou, deu o nome de sistema, e nós estamos caídos no antissistema, que é o mundo do caos, o mundo da desordem, mas que ao mesmo tempo está imerso na ordem, porque nada fica fora do campo de Deus. Nós somos notas dissonantes que estão buscando a sintonia com a nota equilibrada, que é o pensamento, que é a manifestação, que é o amor, que é o campo de Deus. Entenderam? Então o desequilíbrio, a desordem, o caos, ele é causado por nós. Só que nós estamos dentro do campo de Deus. Não tem como fugir disso. Nós já nascemos no campo da matéria, aqui já falando de criação, não de criação, sob o determinismo de Deus. Mesmo para aqueles que se revoltem e tirem a própria vida material. Mas a substância é eterna, a substância é o pensamento, é a manifestação, é o ser eterno. Então nós começamos a vibrar num outro campo, que é os campos espirituais. Que existem vários campos, tudo são esferas, tudo são espirais. E se nós estamos num estado de desequilíbrio, para aquelas pessoas que às vezes tiram a vida ou perdem a vida num processo de maldade, então, segundo a vibração da própria consciência, nós vamos entrar em outro processo de espiral, num outro plano que não é num plano da matéria. Mas continuaremos existindo. E o que a lei vai pedir de nós? O que a lei vai impor a nós? Equilíbrio. Equilíbrio. Porque a nota superior é o campo de Deus, que vibra em harmonia. Então nós precisaremos equilibrar novamente essas forças. Então o que ele está falando aqui, que não existe linha reta. Embora essa força, esse impulso, aparentemente de uma reta, ele serve para que essas forças penetrem em outros campos de espirais, inicialmente fechado no processo que passou de evolução para involução, e começaremos a vibrar novamente em espiral, girando, girando, abrindo, abrindo, até que a consciência ela se perceba novamente. Conseguem perceber o que eu estou tentando passar aqui? Então esse processo dessa fuga dos elétrons é um processo em que essa energia ela vai entrar num novo processo de espiral. E esse processo vai formar um campo de equilíbrio para que surja uma nova forma na matéria habitada por essa energia eterna e imaterial que está moldando essa forma. Agora eu vou entrar no texto aqui. Se eu não conseguir fechar o vídeo aqui, eu faço um corte e depois eu continuo.
Eu vou ler um pouco aqui, saindo um pouquinho do livro, O Movimento e a Ilusão da Linha Reta. O Baldi explica que na natureza nenhum movimento é realmente retilíneo. Toda linha é, em essência, uma curva, e toda curva uma espiral, que se abre evolução, ou se fecha involução. Essa espiral representa o ritmo do universo, no qual nada caminha em linha reta. Tudo vibra, gira e retorna. Isso aqui é o eterno retorno, que do ponto de vista materialista, o Nietzsche só conseguiu perceber o lado material. O Nietzsche, ele teve problemas com esse lado espiritual. Uma mente brilhante, mas ao mesmo tempo fechada no materialismo. Porque se ele tivesse estudado Jung, que também saiu fora do Freud, porque também só via a questão da sexualidade, só o lado materialista, ele teria completado de forma brilhante a sua filosofia, o Nietzsche. Porque esse eterno retorno que o Nietzsche fala, que o Pietro Baldi fala aqui nessa obra, são as espirais. Por que uma parte das culturas falam em reencarnação? Porque é o eterno retorno. Só que esse eterno retorno, entre aspas, nós estamos presos no campo da matéria. Não dá para falar tudo aqui, mas o que o Pietro complementa dos ensinamentos que os espíritos trouxeram a Kardec, que nada mais são do que ensinamentos que estão lá na antiguidade, não é novidade do espiritismo, não é. Existiram visões assim durante o tempo que foram deturpadas, mal interpretadas ou mal traduzidas pela cultura contemporânea da antiguidade, em relação à antiguidade. Porque o processo da evolução, ele acontece em espiral. Então, quando as pessoas usam, a gente vê isso muito na internet, falar assim, nós estamos presos à Matrix. E isso é verdade. O que é a Matrix? Quando você estuda Pietro Baldi, é a queda. O Espiritismo parte do segundo momento, já falei para vocês. Nascemos simples e ignorantes. Mas antes disso, teve a causa do porquê estar simples e ignorante, foi a queda. É quando nós estamos ligados no campo de Deus, que é o estado uno, que é o estado absoluto, quando acontece a criação, que é a manifestação de seres para além do tempo e do espaço, incompreensível, se a gente tentar pensar isso materialmente, porque nós estamos presos ao campo da matéria, os nossos argumentos são racionais, se baseiam no campo da matéria. Onde a gente começa a compreender um pouco é o campo intuitivo, que produz uma obra com uma grande síntese. Então, você estudando essa obra, você vai entender, e tem livros à frente do Pietro Baldi que esclarecem mais o processo da queda. Então, de um estado absoluto, de ordem e de perfeição, surge um estado de caos, de desordem, em que a lei vai buscando novamente agregar esse estado de desagregação, esse estado de um espelho que caiu e se fragmentou. Mas ao mesmo tempo esse espelho está imerso no todo. Então existe um determinismo, que é o determinismo da evolução, que começa nos reinos da natureza, que segundo o estado de queda de cada um, às vezes o espírito que se fragmentou, que é a substância de Deus, ele pode ter caído num nível de inconsciência de um elefante. Ele não é o elefante, mas a consciência dele está presa naquele estado. Então ele vai começar o seu processo de reerguimento na forma elefante.
E quando essa forma morrer, essa substância biológica, mineral, que formou esse corpo de um elefante, ela vai se desagregar novamente e essa substância vai fazer parte da natureza para que se forme outro corpo. E aquele campo elétrico que o Pietro Baldi chama, que ele fala que a vida surge da eletricidade, vai ocorrer essa fuga de elétrons. Entenderam agora? Então, dessa forma elefante, aquele estado de inconsciência que caiu, ele vai descrever um processo que parece que é reta, mas aconteceu um processo de curvatura, de estagnação, em que ele vai entrar num novo processo de espiral, que é um novo campo elétrico. E é preciso entrar num estado de equilíbrio novamente daquelas forças de atração, de repulsão daquele campo elétrico, como os elétrons são. E vai começar esse espírito a formar uma nova forma. Passando um tempo, ele vai habitar uma forma em que aquela consciência consiga se ver mais consciente do que da forma elefante. Até que ele chegue à forma hominal, falando especificamente do planeta Terra. Até que, nesse processo que vai se repetindo de espirais, aqui a gente vê mais nitidamente o processo da reencarnação, embora ele aconteça, igual eu falei para você, se você saltou do elefante para uma outra forma e consiga ter uma forma de elaborar consciência maior que o elefante, mas ainda uma forma animal, você vai saltando em espiral, até que você habite uma forma em que você tem uma racionalidade, uma percepção maior da realidade. E falando do planeta Terra, porque esse processo é o mesmo, o processo da vida é o mesmo em todo o universo material, habitando formas diferentes, adaptadas ao ambiente daquele planeta. Então, nessa forma hominal, vai começar um processo de evolução mais acelerada. É claro que cada um vai ter a sua força de impulsionar esse movimento das espirais, dessa fuga de campos elétricos, habitando outras formas humanas. Então esse processo, o que acontece em cima, acontece embaixo. O que acontece embaixo reflete o que acontece em cima. Não tem como você não vislumbrar esse processo sem o processo da reencarnação. Mesmo que você negue a reencarnação, mesmo que você não acredite na reencarnação, isso não importa, isso faz parte do processo. É ingenuidade sua pensar que em uma vida você já vai sair desse mundo aqui ciente de tudo. Se nós estamos presos em uma matrix, como vocês gostam de falar aí, essa matrix é o antissistema. Essa matrix que impulsiona as reencarnações. Cada reencarnação é uma queda. Você saiu de um campo mais sutil, chamado mundos espirituais, que são várias esferas, e você cai num campo mais pesado, chamado campo material. E você vai ter que caminhar. Aí você adquire uma certa bagagem ou você se atrapalha naquela jornada. Aí a espiral se fecha porque completou um ciclo. Você envelheceu, aconteceu alguma coisa, uma doença. Essa forma material vai se desmaterializar no processo da matéria, né? Aquelas substâncias, as partículas, os átomos vão servir novamente de casa para formar novas casas para essa forma espiritual habitar. É por isso que o Pietro Baldi fala
que não existe refúgio nesse processo da evolução, nem do ponto de vista da substância espiritual, que é eterna, que comanda tudo, nem do ponto de vista da matéria, porque nada se perde, tudo se transforma. Entenderam? Seguindo aqui. É só para falar um pouquinho aqui. A ciência prova, através da curvatura do espaço-tempo, que não existe linha reta. Você poderia falar assim para mim, mas se eu caminhar do ponto A ao ponto B em linha reta, eu estou em uma reta. Você não está em uma reta. Você não está na Terra plana. Se você não sabe disso, nós não estamos na Terra plana como muitos acreditam. Nós habitamos uma esfera, uma crosta de minerais, uma crosta chamada planeta Terra. E essa crosta, ela é circular. Ela segue esse movimento da espiral. Tem um vídeo que lembrei aqui na hora. Tem um vídeo que eu vi no Instagram em que os cientistas mostraram a criação de um planeta. E eu já mencionei isso aqui para vocês. E lá você vê o movimento da espiral construindo o planeta, aquela poeirinha girando, girando, girando e dando uma forma esférica a um planeta. Os cientistas conseguiram captar essa imagem, fantástico, né? Então esse é o movimento de evolução. Esse é o movimento de Deus. Agora você vai perceber a espiral em tudo. Naquela sequência de Fibonacci, eu não vou falar aqui que eu tenho dificuldade de falar daquilo, mas só para mencionar aqui, você vai ver a espiral em tudo. Então não existe linha reta. Por que aí a gente até responde, né? Uma coisa que o Einstein não respondeu. Por que ocorre a curvatura do espaço-tempo? Porque segue esse movimento de espiral. Então, se você está andando em linha reta no planeta Terra, você está andando em uma esfera. Você não está andando em linha reta. Lamento dizer isso para você. E também esse planetinha azul que nós estamos aqui, ele está girando. Se ele está girando, ele está seguindo um processo de espiral. Rotação, translação. Então ele está acompanhando também a estrela mãe Sol, contornando ela em espiral. Cadê a linha reta? Me mostre ela. E por outro lado, nós estamos numa galáxia, que é um movimento de espiral. Entenderam a visão aqui, a profundidade da visão do Pietro Baldi? Antecipando essa própria ideia de curvatura do espaço-tempo, o qual profunda essa obra. Seguindo aqui, eu vou ter que cortar esse vídeo, porque daqui a pouco eu tenho que sair, mas eu corto e vou acoplar tudo em um vídeo só. A penetração da energia vital e a origem da vida. O princípio da vida é universal como a luz. Ele se difunde pelo espaço até encontrar resistência na matéria. E é nesse ponto que a vida começa a se manifestar. Essa resistência, esse processo de curvatura, sabe? Quando os elétrons saem, por exemplo, ocorre um processo de morte. Repetindo aqui. Morte não existe. Não existe. Nem do ponto de vista material não existe morte. Porque aquela substância material, ela volta para o reino da natureza. Nada se destrói. Nada, nada, nada. Apenas se transforma. Mas como essa energia elétrica, ela é a própria manifestação da vida no campo da matéria, então essa nuvem de elétrons fogem desse campo, desse corpo que entrou em estado de desequilíbrio agora, que é o processo da morte, cumpriu o ciclo dessa espiral que se abriu e agora se fecha. O processo de fechamento é quando nós estamos envelhecendo. Então o movimento está sendo invertido para o estado de semente.
Então vai se formar um novo corpo, porque na natureza nada se perde, tudo se transforma e se aproveita. Como diz o Pietro Baldi, não existe refúgio. Então essa energia vai voltar a um campo de energia, é o espírito. E ela, nesse processo de degradação desse movimento, vai entrar em um novo campo de elétrons em átomos, formando uma nova estrutura onde vai ser habitada a vida novamente. Eu acho que não é difícil entender isso aqui, não. A energia, fase beta, beta é energia, já degradada, penetra nas massas condensadas, tornando-se o germe da vida, que eu estou falando aqui. Por ser onipresente, essa energia aguarda condições favoráveis para se desenvolver, revelando diferentes formas conforme o ambiente. Então, quando a gente imagina, porque a gente não vê, que existe vida em outros planetas, um erro que eu acho da ciência é querer procurar vida em outros planetas pautada na vida humana. Essas formas, elas são diversas. Elas se adaptam à condição de cada planeta onde a vida se manifesta. Lembrando que lá no Livro dos Espíritos, nas obras espíritas, falam que todos os planetas são habitáveis. Fala assim, mas em Marte é um planeta árido, mas tem a esfera espiritual de Marte. Nós vemos com os olhos materiais o planeta Marte. Nós vemos com os olhos materiais o planeta Terra. No planeta Terra tem vida biológica, vida vegetal, do ponto de vista da matéria visível e palpável. Mas existe as esferas espirituais do planeta Terra, que são outras esferas do mesmo planeta. Então, quando você fala de Marte, a espiritualidade fala de Marte, ela está falando de outras esferas do planeta Marte. Imagine uma cebola, ela tem várias camadas. Umas mais densas, aqui fazendo uma ligação, e outras mais sutis. Então é nesse sentido que a espiritualidade fala. Assim, a vida é o resultado do reencontro entre vibrações e a resistência da força com a estrutura. Porque tem que entrar num campo de equilíbrio, um processo de maturação, até que tenha condições de surgir a vida naquelas formas diversas. Então, quando a gente vislumbra outros planetas, a ficção científica até ela consegue desenhar, às vezes de uma forma tosca, outras formas de vida, que não se parecem com a vida humana. Até certo ponto eles acertam, porque a vida humana ela é rica, ela é diversa. Ela não rompe esses tratados com a natureza. Então, se um planeta tem certas condições de vida, que às vezes sejam diferentes das do planeta Terra, com a questão do oxigênio e da água, não quer dizer que a vida não possa manifestar ali de uma forma biológica e inteligente, mas adaptada àquelas condições daquele planeta. O mesmo princípio único gera, portanto, infinitas expressões da existência de acordo com as condições materiais em que atua. Que terminei de falar, né? O princípio é o mesmo. É o campo elétrico gerando vida, mas segundo as condições do ambiente que ele está. Por exemplo, o peixe. O peixe vive debaixo d'água e nós vivemos na superfície. A perturbação do edifício atômico e o ponto de gênese. Na degradação da matéria, elétrons são lançados para fora, fluxo de energia elétrica em sua forma mais baixa de vibração. Quando esses fluxos encontram o equilíbrio de outro átomo, ocorre uma profunda perturbação, e é nesse ponto que a vida pode surgir. O nascimento da vida depende, portanto, de um equilíbrio exato de forças, e não de acaso e não de caos. Aqui a gente já vê, de uma forma clara, a lei de Deus se manifestando, gerando um estado de equilíbrio para que ocorra a vida. Veja a riqueza do nosso planeta Terra,
Quantas forças de equilíbrio atuam para que exista vida nesse planeta? Mesmo nos fenômenos radioativos e nas transformações atômicas, tudo obedece às leis precisas. Nunca ao acaso. A vida é o produto de uma ordem superior, Deus, que transforma o aparente caos da desintegração em reorganização e criação de novas formas. Isso a ciência já percebe desde o surgimento do universo, onde a formação dos átomos vão formando as moléculas, seguindo determinismos para que surjam as formas. Não me falem de acaso, por favor. Então, dando continuidade aqui, o capítulo 53, eu quero até voltar num ponto aqui. Eu falei sobre as reencarnações, porque muitas pessoas pensam assim, então, reencarnação é uma coisa que não acaba. Que coisa tola. A gente vai ficar reencarnando por toda a eternidade? Não. Se fosse assim, nós não sairíamos do antissistema, onde nós estamos presos, no que você chama de Matrix. O processo da queda do sistema para o antissistema, em que surge o cosmos, a matéria, onde o espírito começou a vibrar de uma forma mais pesada, surgindo essas camadas compostas de átomos, em que a energia faz parte, é um processo da evolução, a reencarnação. Como a gente viu até aqui, as espirais é o movimento da evolução. Faz parte de tudo. Faz parte do nosso ser, faz parte das forças da natureza, como você vai ver isso num furacão, num tufão, no próprio movimento da Via Láctea, no circular dos planetas, das estrelas, tudo está girando. São ciclos de evolução e involução, mas sempre no sentido de evoluir. Os positivistas, através de Augusto Comte, o francês, que impregnou a nossa bandeira brasileira com o lema Ordem e Progresso, nos dá uma ideia equivocada do que seja evolução. O sentido de evolução é o sentido da espiral. Não uma linha reta que cada vez mais você vai seguindo. O processo da aprendizagem não funciona assim. O processo da evolução da alma não funciona assim. É por isso que existem as reencarnações. Elas têm fim? Têm fim. À medida que essa consciência que caiu em níveis diferentes, por isso que eu citei a questão do elefante, embora muita gente ache absurdo a gente dizer isso, mas nós estamos separando as coisas aqui. Existe o psiquismo, que é o espírito, que é a alma, que é o ser eterno. Existem as formas que são plasmadas dentro do processo da evolução. Eu falei para vocês da fuga dos elétrons, de uma estrutura atômica. Essa estrutura ela vai se estagnar. Ela se abre no processo de evolução. Ela vai chegar a um limite que ela começa a se fechar. Olhe para você. Você nasceu, você era um bebê. Depois você se tornou um adolescente. Depois você se tornou um adulto. E depois você começa a envelhecer. É um processo irreversível. Por mais que a ciência prolongue a nossa existência. Porque a espiral ela vai se abrir, ela vai buscar conhecimento, ela vai buscar evolução.
Justamente naquele período de maior maturidade, nós fala assim, nossa, justamente agora que eu estou compreendendo a vida, que eu aprendi tanta coisa, eu estou envelhecendo. Porque a espiral ela precisa se fechar novamente para buscar subir mais um degrau, abrir novamente no sentido de evoluir, depois se fechar. Aí você joga o que a gente chama de reencarnação, paligenesia, como diz o Pietro Baldi. É o processo da aprendizagem da alma. As formas não importam. Então, a nível de queda, eu citei o exemplo aqui do elefante, às vezes vocês acham absurdo. É porque o processo da queda da consciência, ainda que tenha sido um processo único a queda, nós citamos o exemplo do raio riscando o céu, que ele produz ramificações. Se nós somos seres individuais, se nós temos particularidades próprias, se nós não somos meras cópias do Criador, então esse processo da queda em que esse grupo de seres ao qual nós fazemos parte decidiu vibrar fora do campo de Deus, amando mais a si do que as próprias leis divinas e o Criador, fechando em egoísmo, criando camadas cada vez mais pesadas, 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 até que surge o campo da matéria. Então nós nos tornamos presos nesse campo. Mas Deus está presente, Deus é a lei da evolução, em todas as suas particularidades. Então essa substância se torna energia e ela começa a plasmar formas materiais para que ela habite, ela busque aprendizagem, ela busque recobrar a sua consciência fechada. Esse é o processo da evolução que não acontece em linha reta. Então algumas consciências caíram tão profundamente que chegaram ao nível do mineral. Elas são pedra? Não, elas não são pedra, mas elas estão petrificadas no nível do mineral. E aquela energia vai começar a manipular aqueles átomos, criando processos de espirais, 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 espirais. Fuga de elétrons, novas construções de formas em outras estruturas atômicas, buscando um estado de equilíbrio que não acontece da noite para o dia, até que surja uma nova estrutura onde essa energia elétrica manifeste vida. Então pode ter caído ao nível da formiga, outro ao nível do elefante. Ninguém é formiga, ninguém é elefante. Mas caímos naquele nível. É preciso viver naquele nível, porque a consciência está fechada. Aí vamos ser guiados por aqueles instintos daquelas formas de sobrevivência. E cada vez mais a espiral vai se abrindo e fechando em processos. Até que chegue a formas muito próximas do ser humano. A mesma energia psíquica, habitando formas. Só que alguns já caíram no nível do ser humano. Não caíram no nível daquelas formas. Porque foi uma queda mais branda. Outros tiveram uma queda mais profunda. A queda foi única. Mas cada um a manifestou segundo a sua individualidade, o seu estado de consciência. Compreenderam agora? Então aqueles que caíram no nível humano já aceleraram mais ainda em relação àqueles que estão numa consciência a nível de uma formiga, que vai ter que passar por outros reinos até recobrar novamente aquela consciência. E nós, já nesse nível humano, ainda temos traços de animais. Nós temos vergonha de expor as nossas partes íntimas ao público. Tem até a passagem bíblica lá, a passagem mitológica da Bíblia, em que Deus teria perguntado para Adão, é uma linguagem simbólica, não levem ao pé da letra. Por que você, Adão,
está se cobrindo, está escondendo as suas partes? Por que você está com vergonha de mim? Esse é um relato simbólico da queda. É a vergonha, é o estado de consciência que vai despertando, sentindo que nós saímos do campo de Deus. Então o processo da evolução tem que lidar com o sofrimento, ele tem que lidar com essas reencarnações, porque a consciência, para se tornar uma consciência novamente liberta dos campos da matéria, isso não acontece em uma única existência terrena. No nosso nível, aqui eu falando para vocês, vocês me ouvindo, nós já passamos por várias reencarnações. Não importa se nós somos reis, não importa se nós fomos camponeses, as formas não importam. O que importa é o processo de despertar do psiquismo novamente. Então nós vamos passando por essas formas até deixar totalmente esse lado animal. Porque no nível do ser humano, ainda temos um campo de consciência, de perceber as coisas, mas ainda influenciado por instintos. Se nós pegar um nível de uma consciência angelical, ela já não vive mais o sentido de reencarnações. Então isso responde à pergunta de alguns que ironizam a questão da reencarnação. Então reencarnação não tem fim? Tem fim. Quando as nossas consciências vão se libertando cada vez mais dessa necessidade da matéria, nós começamos a entrar num nível angelical. Tem relatos de obras espíritas que mostram isso. Colônias espirituais em que os seres já não reencarnam mais. Não tem necessidade mais de passar pela aprovação da matéria bruta, essa matéria da natureza. E vivem situações assim que pode se chamar, são situações de estar num paraíso. E cada vez mais vão progredindo e evoluindo. Tem seres que caíram, mas caíram no nível angelical, nem caíram no nível da matéria, mas foi uma queda. Então tem um retorno muito rápido ao sistema, saindo do antissistema completamente. Seguindo aqui, o reaproveitamento da energia e o nascimento do psiquismo. Quando uma nova forma se agrega a um sistema em rotação, ela não destrói o movimento existente, mas se funde a ele, criando formas mais complexas como os redemoinhos, ciclones, sistemas planetários. Esse processo origina organismos cinéticos mais ricos que já contêm o embrião da individualidade e do eu, é o que eu estou falando aqui. A energia degradada, que parecia perdida, é na verdade reaproveitada, reorganizando-se em novos sistemas. Assim, nada se perde na criação, toda energia que se degrada em um nível renasce em outro, em forma mais consciente e evoluída. A espiral cósmica é também uma espiral espiritual, na qual a energia sobe novamente à consciência, o caminho da matéria de volta ao espírito. Nota reflexiva: energia vital é a força da natureza. A energia dinâmica universal, que o Baldi descreve como base da matéria, da vida e da consciência, também se manifesta nas forças da natureza. Ventos, ciclones, marés, furacões. A diferença está na intensidade e organização dessa energia, porque é a mesma energia. Concentrada, cria vida e consciência. Dispersa, manifesta-se em fenômenos naturais poderosos, como os furacões e as tempestades. No Espiritismo, isso aqui eu lembrei, eu coloquei isso aqui nesse resumo. Kardec interpreta essas forças como espíritos ligados à natureza, que podem agir conscientemente ou servir de instrumentos da lei universal.
O que o Kardec está falando aqui? Essa mesma coisa que o Pietro Baldo está falando. Essa energia que materializa vida, ela é a força da natureza, ela que movimenta a natureza. Então essas espirais, elas ajudam no processo de limpeza da atmosfera, renovação, na fertilidade das plantações. Então são tudo forças em espirais que são manipuladas por forças vivas que a gente chama de espíritos. Mas a um nível, talvez ainda de inconsciência, eles são manipulados por forças conscientes. Nas culturas antigas, como as celtas, simbolizavam essas energias como seres elementares, representando a inteligência e o dinamismo da natureza. Essa reflexão mostra que o mesmo princípio energético permeia tudo, do átomo à consciência humana, das células aos redemoinhos das marés e aos furacões. Então, quando você olhar para um furacão, para um pé de vento, alguma coisa assim, lembre-se que ali existe uma força espiritual que é em algumas culturas celtas chamadas de elementares. Então são as forças vivas da natureza, são espíritos inconscientes ainda, não estando no estado consciente, mas que têm essa força, essa energia. Então eles são usados para movimentar essas forças, que é a força da vida, né? E fazer com que a natureza ela vá se manifestando. Então não é apenas uma questão de mito, você olhar e falar assim, que mitologia interessante, mas uma mitologia. Os elementares estão movendo os ventos. Realmente eles estão. Porque é o princípio da vida, é a vida se manifestando. É claro que aqui ela está inconsciente, mas a potência dela está agindo. Nota complementar, fluido vital e energia dinâmica. Isso aqui também achei interessante, coloquei. No Espiritismo, o fluido vital é a força que anima todos os seres vivos, plantas, animais e humanos, sustentando a vida e seus diferentes níveis. Porque no kardecismo se fala, né, que o fluido vital é aquela energia que anima a vida. Então, quando a gente falece, os órgãos, esse fluido vital ele volta novamente para o campo, vou colocar aqui, para o campo espiritual. E é justamente essa força que manipula a natureza. Essa força elétrica que vai buscar, nessa fuga de elétrons, formar novas estruturas até entrar num estado de equilíbrio, que não é da noite para o dia, em que se forma uma estrutura em que vai nascer a vida. Assim, o fluido vital, espírita e a energia dinâmica ubaldiana, que é a mesma coisa, podem ser entendidos como expressões de um mesmo princípio universal, que governa a vida, a consciência e a evolução dos seres em ciclos contínuos. Vivarta, alfa e a gênese da consciência. Vivarta, sânscrito, hindu, significa manifestação, aparente ou transformação. No capítulo descreve como princípio alfa, o espírito. Se manifesta na matéria. O que vemos, átomos, elétrons, movimento, é a forma exterior, enquanto a essência permanece material. Ou seja, tudo que se manifesta no mundo é uma coisa só, é o espírito. É esse ser que caiu no nível da matéria. É esse ser que habita as formas e vai passando por esses processos de ciclos de espirais até que se torne novamente uma energia pura e consciente, retornando ao campo de onde sempre pertenceu, o campo de Deus. Alfa, princípio imaterial. Falando alfa, espírito.
que guia e anima a matéria. Beta é a energia. Dinâmica que admite dimensão temporal e estrutura física. Então, do campo beta que vai surgir o campo da matéria. Gama, movimento que gera organismos dinâmicos, coordenação e surgimento da consciência. Matéria. Produtos biológicos, corpos biológicos, formas de plantas. Tudo que manifesta vida. A interação alfa, beta, gama representa o processo evolutivo da vida e da consciência, culminando na formação da superconsciência. A superconsciência é o processo final desse processo que começou lá do Big Bang, passando por todos os estágios da evolução, reencarnações, ciclos da natureza, tudo, até chegar ao final dessa história no cosmos, que para a ciência seria o fim do universo. Mas se você olha pelo lado espiritual, seria apenas o surgimento da dimensão pura. A matéria é movimento, o espírito é corpo. Não são antagonistas, é a mesma coisa. São polos complementares comunicando-se por contrastes e interações. No estágio máximo, a matéria se desmaterializa. E o princípio alfa sobrevive além do universo físico, é o que eu falei, fim do universo, a consciência se manifesta plena, demonstrando a continuidade da essência imaterial, que é a superconsciência. Síntese final, capítulo 53. Capítulo 53, o Balde revela que todo movimento na natureza é espiral e nada segue uma linha reta. A matéria, a vida e a consciência se desenvolvem nesse ritmo, vibratório. O princípio alfa é o espírito. Se manifesta na matéria através de beta, que é a energia, e gama, que é o produto final, dessa transformação no reino da natureza, dando origem à vida e à consciência. Toda energia, mesmo degradada, não se perde, nem do ponto de vista material do corpo, nem do ponto de vista do espírito, sendo reaproveitada em novos ciclos, sustentando a evolução dos seres e do cosmos. A eletricidade universal, o fluido vital, é a base de toda manifestação, animando átomos, organismos, sistemas de vida. A vida surge do campo da eletricidade. O processo culmina na superconsciência. Se você quiser falar de anjo, etapa máxima da evolução, enquanto a essência imaterial permanece eterna, sobrevivendo além da desmaterialização da matéria física, ou seja, do fim do cosmos, ou do fim de um corpo. Morre-se o corpo não morre. As suas propriedades serão reaproveitadas pela própria natureza. O psiquismo, que é essa energia, ele vai fazer esse processo de condução desses elétrons, dessas nuvens eletrônicas, formando novas estruturas atômicas. Aqui estou falando do surgimento da vida, de um corpo. E esse campo elétrico vai gerar vida. É isso, pessoas. Então, esses são os ciclos. Nós evoluímos através de ciclos. E aqui estamos, eu e vocês, em um novo ciclo. Agradeçamos a Deus por estarmos aqui, que cada um de nós consiga aprender o mínimo, para que mereça um dia o máximo de Deus, que é retornar ao seu seio. Enquanto isso, vamos lutando no dia a dia, mas sempre buscando a evolução, porque estamos no campo de Deus. Ainda que as nossas notas musicais ainda vibrem de uma forma dissonante, distonante da nota única que é a nota de Deus. Porque quando estamos em harmonia com ela, nosso processo de evolução ele é muito mais rápido. É isso, agradeço a todos e até o próximo capítulo. Tchau, tchau, fiquem com Deus.